Outra coisa, gente, presta atenção. Muitas pessoas... Meu Deus, gente. Meu Deus. Deus tá falando forte aqui hoje. Muitas pessoas soterradas na lama em algum lugar. Eu vejo muita... Gente, eu fico muito emotiva quando eu começo a falar nessas questões de evidência, porque parece que é uma coisa que eu quero, mas eu não quero, sabe, gente? Uma sensação muito ruim. Eu vejo muitas pessoas soterradas numa lama. Muitas pessoas soterradas numa lama, gente. Eu não sei. Eu até falei pra minha assessora, pra Paloma, esses dias eu tô sentindo cheiro de lama. E eu não sei explicar. Eu não sei, eu vejo muitos corpos sendo buscados debaixo da lama. É como se tivesse muitas crianças, gente, muitas mãezinhas desesperadas, tá? O Senhor fala comigo que o final de mês de julho, principalmente, vai ser muito pesado. Vai ser muito... É como se Deus estivesse voltando mesmo, sabe, gente? E eu queria dizer pra vocês que não é fácil. Porque o Senhor me fala também que vai ter muitas pessoas, sabe o quê? Morrendo em procedimentos estéticos. Vocês vão ver por esses dias muitas pessoas influencers morrendo por causa de procedimento cirúrgico. O Senhor também me fala que vai ter muitas pessoas enlouquecendo, famosos, se enfiando no vício da bebida. Porque não vão mais achar sentido e ficar aqui fazendo coisas, sabe? Porque vão querer buscar Deus, vão sentir, vocês vão ver também, o Senhor me fala que vai ter muitas pessoas se batizando em águas, se batizando em outras religiões, porque vão buscar o socorro de Deus. Gente, eu tenho contato com uma pessoa... Gente, em Blumenau, Santa Catarina, um grande... Eu não sei se é incêndio, mas me parece que sim. Eu não consigo ver o fogo em si, mas eu vejo a fumaça e muitos bombeiros em Blumenau, Santa Catarina. Ou em um lugar de Santa Catarina. Eu penso que é Blumenau. Mas a certeza que eu tenho que é em Santa Catarina. Porque eu vejo escrito Santa Catarina nas notícias, tá? Um grande incêndio. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, eu tenho contato com a Anitta. E eu vou tentar mandar mensagem pra ela de novo, tá? Eu vejo um perigo na vida da Anitta, gente. Um perigo muito grande na vida dela. Lembra que eu falei pra vocês que iria ser 3 anos pra ela se decidir. E, gente, tá no 3º ano. E ela vai ter que se decidir. Um perigo muito grande na vida da Anitta. Muito grande, gente. Chegou a hora da decisão entre ela e Deus. Ai, gente, eu vi tanta coisa assim essa manhã. Ai, depois que eu fiquei mãe do Josézinho, eu não consigo mais ver as vidências assim, tipo, ai, vi uma vidência... Tudo bem, que aconteça. Eu tô muito emotiva. Muito. Muito, gente. E eu queria dizer pra vocês que essa sensação ruim que eu tô tendo é porque muitas almas vão desencarnar juntas. Muitas. Deixa eu contar uma outra coisa aqui pra vocês. Vamos fofocar um pouquinho? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Assim, ó. Falei sobre Santa Maria Boate Kiss. Eu queria conversar um pouquinho. Eu até tô tentando entrar em contato com alguém que fez o documentário da Boate Kiss. Alguma jornalista. Por quê? Tá? Eu via aquela moça que eu falei de vestido vermelho. Lembra que eu falei pra vocês que havia um espírito de vestido vermelho, uma moça, que aconteceu a mesma coisa com ela em uma boate, tá? E ela se tornou um espírito obsessor.
Eu não sei por que me veio esse assunto da Boate Kiss de novo, tá? Só que assim, ó. Mexeram, tá? Com a energia da Boate Kiss. E agora vai dar M. Vai dar M, tá, gente? Vai ter um outro ocorrido com jovens. E quando acontecer isso... tá? Esta jovem de vestido vermelho vai estar lá, esse espírito. Vai levar outro grupo de jovens. Tá? Porque foram, eu não sei o que foram mexer, eu não consigo saber. Energeticamente me foi falado que foi mexido em alguma coisa. Tá? Então vocês vão ver. E eu tô começando a ter um pouquinho de... Eu queria tentar entender o porquê que essa menina... E eu vi ela, ninguém consegue encaminhar, Deus que me perdoe, esse capeta pra luz, gente. Desculpa a palavra. Ela fica vagando e fazendo estrago por onde passa. Tá? Então... Inclusive, gente, as pessoas que estão mexendo nisso tem que tomar cuidado. Que Deus repreenda. Não existe nada maior que Deus, né? Ela virou um obsessor, eu vou contar a história dela que eu vi, tá? Porque ela também frequentava lugares, sei lá de quantos anos atrás, e ela também morreu dessa forma, só que ela não aceitou essa menina. Porque ela era muito jovem, tá? Então, assim, gente, vai dar pano pra manga isso aí. E vai acontecer outras coisas em função com outros jovens. Tá? Assim, eu queria muito. Eu tô de 20... Mas quando eu melhorar, eu vou pedir pra minha assessora me levar lá, na frente, que eu quero captar algumas coisas. Eu quero ver direitinho a história. Gente, presta atenção no que... Se vocês não querem acreditar em mim, ok. Tranquilo. A partir de hoje, presta atenção. Você que tem filhos jovens, toma cuidado. Toma cuidado em festas, em acidentes de carro, em furdunça, como dizem. Eu tô aqui porque Deus tá mandando eu dizer que vai ter muitos desencarnados de jovens. Tá? Então, assim, ó. Você é mãe de jovem. Gente, cuidado. Muito cuidado, porque eles querem sair sozinhos. Eles querem achar que podem tudo. Eu, quando era jovem, eu queria ir por tudo. Eu achava que eu era a dona da bola toda. E não. Você que é mãe de jovem, pega pelas orelhas se for preciso. Ah, eu vou lá com fulano na boate. Vai ver como é que é a boate primeiro. Porque assim, ó. Gente, vai vir a partir, vocês vão ver, e não vai ser uma moto, tipo assim, um jovem na boate, não. Vai ser tipo assim, 5 jovens morrem no acidente de carro, 6 jovens não sei o que, porque o diabinho, né, ele tá furioso, porque ele sabe que os jovens são a esperança do amanhã. Tá? Os jovens, eles são esperanças do amanhã. Quando eu era mais jovem, a cabeça da gente a gente acha que tudo é lindo, que tudo é flores. E tudo bem passar por essa fase. Mas a juventude tem que ser preservada. Hoje, se abriu um portal. E quando esses portais eles abrem, ó, lembra, vocês não prestam atenção, mas eu vou começar a fazer vocês prestar atenção. O dia que se iniciou essa função de G, eu avisei.
O dia que deu as enchentes, eu avisei. Tudo eu avisei que abriu o portal uma semana antes. Então eu tô dizendo, hoje abriu um portal, tá, gente? Hoje se abriu um portal. Hoje tem pessoas que vão se sentir com diarreia, com dor de cabeça, com uma... Eu tô rotando desde que eu acordei hoje, de mal-estar que eu tô. Uma ânsia, uma coisa assim, ó. Só de abrir a boca. Ai, me dá uma coisa muito ruim. Muito ruim, gente. Então, assim, hoje se abriu um portal. Você vai se sentir tonta. Você vai se sentir... Quem é espírita, principalmente, vai se sentir um pouco... Eu nem diria irritado, mas assim, ó. Se questionando. Esse portal, ele tem a primeira questão que tem que cuidar. Jovens, boates, acidente. A segunda, femini, tananã, tananã. Tá? Mulheres, se cuidem. Se cuidem. Segundo, questão política. Questão política. Uma coisa boa que esse portal vai trazer, graças a Deus, é reflexão. Muita reflexão. Tem gente que vai se pedir o que tá fazendo no mundo, mas é pro bem. Tá? É pro bem. Nós vamos começar... Sabe o que as pessoas vão começar a pensar? Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. E agora eu vou revelar... Vai ter o apagão, tá? Estão preparados? Estão preparados pelo que a Chay falou pra vocês há 2 anos atrás? Quando acontecer isso, vocês vão dizer, ó, a doida não é tão doida assim. E assim, ó, estão preparados pro que tá vindo? Lembra que eu fazia essa pergunta pra vocês? Lembra que eu fazia essa pergunta pra vocês 2 anos atrás? Vocês estão preparados? Lembra que eu pedi? Olha aqui, ó. Ó meu cabelo, gente. Olha, gente. Gente, olha aqui, ó. Olha. Tá vendo? Olha. Isso aqui é eletricidade da minha cabeça, ó. Vocês estão vendo? Olha. Olha. Vocês veem que quando uma previsão ela é muito séria, acontece sempre isso, ó. Quem já percebeu? Toda vez que acontece uma previsão séria, acontece isso aqui, ó. Se não é aqui, é aqui em cima. Então, assim, ó. Ó. Ai, gente, eu dou risada, porque quem é meu cliente há mais tempo, meu fã há mais tempo, assim... Toda vez que acontece uma previsão dessa, gente, acontece isso, os espíritos vêm e me esgadeiam pra mim começar a falar. Ai, gente de Deus, é muito engraçado. Olha, e eles me puxam os cabelos pra mim falar, né? Tá, então eu vou continuar falando. Então, assim, Ai, gente, como é que vocês estão hoje? Me contem. Vocês estão se sentindo assim como eu falei? Estão se questionando? Vocês vão estar bem reflexivos. Bem reflexivos. Ai, gente, sabe o que eu tenho vontade de pegar, fazer com vocês? Colocar dentro de um potinho. Colocar dentro de um potinho e explicar, tintim por tintim. Um beijão e até depois. Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Tem um assunto muito importante para tratar com vocês e peço que vocês ouçam, tá? Olha só, sobre o apagão, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Por isso que eu digo que as pessoas chegam aonde Deus permite. Saibam disso. E Deus dá para quem Ele quer. Deus não deu ousadia para Davi derrubar o Golias? Então, Davi era um toquinho de gente, feinho que dói.
Deus disse, eu não vou te dar força, eu vou te dar estratégia. E Davi foi lá e macetou Golias, literalmente. Então vamos falar sobre o apagão. Agora nós vamos ter um assunto bem sério aqui. Primeiro eu queria te dizer que vidente não é do mal. Vidente não é do capeta. Deus dá a missão, como eu falei pra vocês, pra quem Ele quer. Tá? E existe sim muitas pessoas corretas. Existe sim muitas pessoas com dons. Primeiro eu queria saber de vocês o que vocês acham que é esse tal de apagão. Faz 2 anos que eu venho preparando vocês para esse tal de apagão. Imagine, gente, que eu vou tentar simplificar, que nós estamos em uma era, tá? Nós estamos em uma dimensão, porém nós vamos ter que entrar em outra dimensão, tá? Para que isso aconteça, não tem como nós pularmos para outra dimensão do nada. Tipo assim, estamos numa dimensão, vamos ser teletransportados. Não é assim que funciona. Para que isso aconteça, vai ter que ter todo um reset, vamos dizer assim. Só que isso que eu digo é no lado espiritual. Porém, tem os grandes que eles estão aproveitando da situação para ter o que a gente chama de manipulação. Eu falei para vocês que o apagão ele ia se dar de pouco a pouco. E faz 2 anos que eu falo sobre isso. Quem me acompanha há mais tempo, que é minha aluna há mais tempo, sabe que faz 2 anos que eu falo sobre isso. Não está acontecendo? Qual a dúvida, então, que vocês têm sobre mim? 2 anos atrás eu falei pra vocês que agora eu falei que iria acontecer picado. Acontece num estado aqui, acontece num estado ali, e assim nós vamos indo. Só que vai ter um belo dia que do nada, como que dizem os adolescentes do Neide, né? Vai vir um comunicado para nós dizendo que a internet tomou outros rumos, porque um determinado apagão fez com que contas, fez com que sistemas, fez com que coisas sigilosas pifassem do nada. Aí vai pegar todo mundo de surpresa. Porque imagine você sem internet, gente. Vocês perceberam? É como se a gente ficasse sem... Deus que me perdoe, uma coisa que a gente é visto. Imagine um formigueiro. Não, vamos imaginar outra coisa, peraí. Imagine um monte de lesma. Quando tu joga sal, o que acontece na lesma? A lesma derrete. Não sei se vocês conseguem me entender. A lesma se encolhe, a lesma derrete, o cérebro pifou. Porque as pessoas hoje em dia, elas estão acostumadas a ouvir a opinião da internet. Por exemplo, ontem de noite, eu tava vendo um vídeo sobre moda. E aí, eu vi que entrou uma moda do lenço, que eu gostei bastante, que é assim, tu coloca o lenço na cabeça e tu amarra aqui, tipo anos 90. Eu até tirei umas fotos porque eu amei. Mas por quê? Eu busquei na internet o que as pessoas estão usando no momento, que eu gosto muito de ver esse tipo de coisa. E assim é o quê? A manada. Só que nós, os grandes, tirando isso da gente, a gente enlouquece. A gente vai se sentir robôs deslocados. Porque a gente não vai saber o que vestir, nem o que comer, porque a gente tem que ver o que tá na moda. E o nosso inconsciente é assim. Imagine vocês que do nada vai acontecer esse apagão. Vocês querem me ouvir, vocês me ouçam, e se vocês não querem, o problema é de vocês. Está muito próximo de ser tudo como se tu apertasse num botão, pá! E tudo virasse. Só que tem um fundo para isso acontecer. Tem um propósito. Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. Posso contar uma coisa para vocês?
Vocês lembram aquele vídeo que eu fiz sobre apagão, que eu estava com 9 meses de amarelo? Que eu tava com o olho meio caído, inclusive, porque eu tava com conjuntivite. Ele tá aqui. Pois então, aguarde. E veja o lado positivo das coisas, gente. Tem alguém que consegue ver pra vocês. Tem alguém que consegue prever e ajudar pra evitar. Dessa vez, me desculpa, nem com oração não vai, tá? Porque isso tá mais que programado por eles pra acontecer. Tá mais que programado. E vai acontecer. Aí, quando isso acontecer, vocês vão pirar. Quem é que consegue ficar sem internet? Quem que consegue? Me diga. Vocês acham que as pessoas estão preparadas para isso, gente? As pessoas não estão preparadas para isso. Mais uma coisa rapidinho, gente. E o espiritual falou assim, me mostrou uma visão. Vou ter que passar para vocês. Eu vi, gente. Eles falaram em torre, mas no meu ver não é torre. Ao meu ver, são prédios. Eu vejo 2 prédios. Vocês lembram das torres gêmeas? Mais ou menos assim, desabando, e muita gente perdendo. Eu peço encarecidamente que vocês orem para que Deus faça o resgate dessas almas. Que possível não aconteça. Gente, eu recebi como se fosse um recado. Não dá pra se chamar de uma canalização. Eu consegui captar desta forma, né, o que o Espírito estava querendo me passar, tá? Eu vou colocar também traduzido aqui pra vocês, tá? Então diz assim: por muito tempo lutei, por vezes questionei a Cristo. Será uma sina? Será revelado um dia? As crianças, ai, as crianças. Protejam as crianças do mundo afora. O lugar está próximo a ser descoberto. Os perfumes dos olhos para se sentir jovem. O elixir que no fim não serviu para nada. Fetos serão encontrados em vidros. Oh meu Deus, eu vivia com medo e tentei falar. Simplesmente calaram-me. Sim, me calaram. Existem na água. Os códigos na água. Desde o tempo de Marilyn Monroe. Esquina 717. Gente, eu confesso que eu não entendi nada, tá? O que é essa esquina 717? Eu não sei porque ele relacionou a Marilyn. Não sei dizer a vocês. Mas enfim, esse é o recado. E foi assim, porque eu consegui captar a energia dele, sabe? Pra entender o que ele queria passar. Tanto que, além do... mas eu não consegui dormir nada. E eu pensei muitas vezes antes de postar. Mas está aqui esta mensagem do Michael Jackson, que tem um enigma que realmente eu não entendo, mas eu estou aqui pra passar. Um beijo e até amanhã. Oi, oi, pessoal. Vocês precisam estar por dentro de tudo que tá acontecendo. Bom, vamos lá. Eu tenho 3 previsões bem peculiares e eu gostaria de fazer com que vocês entendessem elas junto comigo. Por quê? Porque tá me deixando, assim, ó, bastante agoniada por muitas vezes não poder fazer nada. Porém, eu vou passar as visões que eu tenho aqui, porque toda vez que eu sento aqui desse lado, o espiritual já começa a falar. Então, eu vou pedir pra você se concentrar comigo, tá? Tipo assim, ó, e pedir pra que os minhas deusas e meus deuses, né, que eu costumo chamar vocês assim, é um apelido carinhoso, tenham paciência comigo, porque pra mim não é fácil, né, passar esse tipo de previsão, mas ao mesmo tempo que a gente passa esse tipo de previsão, a gente também tem muita força e reza demais, tá? Bom, a primeira previsão que eu tenho é... Vocês sabem que eu moro no Rio Grande do Sul, né? Mas eu vejo em Porto Alegre, tá? Uma tentativa de ameaça a uma escola também. É óbvio que todo mundo sabe que tá acontecendo essas ameaças, tá, gente? Mas eu estou passando, digamos, os locais para ter a devida prevenção. Então, Porto Alegre, Bahia, Porto Alegre, Bahia, Belo Horizonte, Mato Grosso do Sul. Não sei onde fica Sapucaia, mas eu lembro que eu já tinha feito uma previsão. Natal, Santa Catarina. Esses locais são, no momento, os locais que mais me deixam preocupadas
me deixa preocupada, né? Então a gente vai rezar no momento pra isso, tá? Só que a parte que eu queria contar pra vocês e que não é uma parte muito legal é que é o seguinte. Gente, assim, ó, não é só nas escolas que vai acontecer isso, tá? Não é só nas escolas, presta atenção na chave. Vai começar a acontecer isso nas igrejas, vai começar a acontecer isso em hospitais, tá? Hospitais, igreja e comércio. Então, o que eu vou dizer principalmente para os empresários? Gente, eu sei que o que eu vou falar parece uma coisa assim, ó. Chay, como é que a gente vai parar? Mas seria bom, de repente, tirar umas férias antecipadas, tá? Eu vejo, inclusive na minha visão aqui... Meu Deus do céu. Um mercado grande. Eu vejo um mercado grande sendo invadido e ocorrendo uma grande tragédia. Mercado, gente. Mercado. Esse mercado, ele é de médio porte ou de grande porte, tá? Então, esse mercado, ele pode ser invadido. E isso me preocupa muito. Quando eu falo pra vocês aqui as previsões, eu sempre digo pra vocês assim, que é pra se precaver, tá? Em um lugar que me preocupa muito, que eu falei ontem, que eu vou falar hoje de novo, é Teresina. E eu tinha... Lembra, gente? Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha avisado de Teresina já faz mais de 6 meses que eu venho falando, pessoal, precisa rezar por Teresina. Pessoal, precisa rezar por Teresina. Fazia mais de 6 meses que eu vinha avisando vocês sobre isso, tá? Então, quem é de Teresina, eu peço que entre em oração, tá? Para que nada ocorra, para que nenhum tipo de mal ocorra, tá? A outra visão que eu tenho é assim, ó. Uma visão que se eu falar aqui, vocês vão me dizer que eu sou louca da cabeça, mas eu não sou. Vocês lembram uma vez que eu falei assim, ó, que eu via o espírito do Lázaro? Vocês lembram uma vez, faz mais 3 meses atrás, eu acho que foi antes, não, eu não sei se foi no dia um dia antes do meu aniversário, que eu falei assim, ó, que o espírito do Lázaro, ele virou um espírito obsessor. E queria ter, eu acho que você, alguém, não sei se alguém lembra, tá? Mas eu falei isso assim, ó. Queria ter ataques. Um homem, deixa eu tentar explicar, tá, gente? Que eu sou meio enrolada, eu sou ariana, então eu sou enrolada. Queria ter um espírito que ele iria ser igual ao Lázaro. Mais ou menos assim. Só que aí que tá o problema. Esse espírito é do Lázaro. E tem um espírito, tá? Que é deste homem que está fazendo vingança. Parece uma loucura. Parece uma loucura. Parece uma... Sabe que eu até comentei assim, ó, gente... Sabe, eu lembro que eu falei assim, ó... Gente, eu tenho uma coisa que parece loucura, que parece que ele tá morto, mas ele não tá, sabe? Uma sensação estranha, assim, que, tipo, parece que a pessoa tá morta, mas não tá. Aí só eu não sei decifrar a sensação, assim, ó, e o que é verídico nessa questão de estar morto ou não tá. E faz um mês que eu falei isso. E esse espírito, ele quer fazer essas atos, né? Então, o maior intuito dele é esse. Assim como eu falei Assim como eu falei da Boate Kiss, que eu vi aquela mulher de vermelho e tal, ninguém acreditou em mim. Só acreditaram em mim quando eu comecei... Só acreditaram em mim quando começou a aparecer relatos, tá? Então, assim, ó, eu não sei. Daí eu falei isso e eu fiquei pensando, mas por que será que o espiritual estava me mostrando isso? E hoje eu entendo, né? Que isso foi me mostrado porque esse espírito, ele estava solto querendo fazer vingança. Só que eu não consigo me lembrar da onde que era esse Lázaro, tá? E para vocês confirmar o que eu tô falando, presta atenção nessa previsão. Vai ter uma notícia
ou um ocorrido que tem a ver com isso, com o Lázaro. Então, o nome dele, de alguma maneira, vai vir à tona. Aí vocês vão dizer, Chay tinha razão, né? Por quê? É como se tivesse mexido nessa energia, Lázaro, tá? É isso que me instiga a investigar espiritualmente o porquê disso, tá? Então, tem duas hipóteses. Ou esse espírito ele vai encarnar em um homem, fazendo com que esse homem faça isso, que já tá acontecendo, né? As pessoas estão ficando meio da cabeça, assim, ó, desparafusada, né? Ou esse espírito mesmo, ele mesmo foi usado pro, tipo assim, ó, ou, né? Só que, por que será que eu vejo Goiás, gente? Na minha cabeça, assim, parece que ele tá agindo em Goiás, sabe? Tipo, uma coisa estranha relacionada a Goiás, né? Como se as coisas começassem a incendiar, por exemplo, assim, ó. Principalmente em Goiás, onde eu previ o atentado, tá? Só que daí eu fico pensando, né, gente? Ele fazia muitos rituais horríveis, né? Vocês lembram, né? Que ele fazia muitos rituais horríveis. E eu previ dele, eu previ quando que os policiais iam encontrar ele. Tudo eu previ, eu tô prevendo também que é como se fosse isso aí, tá? Gente, então assim, a questão do Lázaro, o espírito do Lázaro está por aí, tá? Ou o corpo dele foi usado para algum tipo de ritual e esse ritual deu uma controvérsia e esse espírito, ele tá bem louco por aí fazendo atrocidade. Então nós temos que rezar de verdade, tá? Porque eu não sei, eu vejo Goiás, eu vejo lugares lá em Goiás incendiando. Incêndio. Na minha cabeça, o espiritual fala de coisas pegando fogo do nada. Vejo um ônibus em Goiás incendiando, tá? Se tem pessoas lá dentro, eu não sei. Eu só sei que eu vejo chamas dentro de um ônibus, isso virando notícia, tá? Em Santa Catarina, eu também consigo ver, gente, um ocorrido que envolve um prédio. Então, assim, na minha cabeça, em Santa Catarina, eu vejo como se fosse uma fatalidade num prédio, tá? Que envolve um casal, tá? E isso vai repercutir muito, trazendo muita revolta, tá? Uma previsão que eu tive e eu fiquei chocada por A mais B é o seguinte: nós vamos ter a perda de uma pessoa bem importante na mídia, que é uma mulher, tá? Essa mulher, ou ela é uma atriz, ou ela é alguém bem importante na mídia, assim, importante entre aspas, né? Porque todos somos importantes. Que vai chocar, digamos assim, as pessoas. É como se aquilo não fosse esperado. É lógico que a morte nunca é esperada, mas que eu digo assim que é, tipo, chocar. Vai chocar. Tá. Outra coisa, assim, que eu vejo e que meio que me preocupa. Deixa eu só tentar explicar assim. Uma etnia, tá? Tipo, uma etnia. Por exemplo, índio, ou cigano, ou... não sei, uma etnia. Veja bem, essa etnia, eles estão fazendo como se fosse um ritual com pessoas. E isso vai ser descoberto, gente. Só que assim, ó, não é do bem, tá? É uma polêmica que o que eles estão fazendo não é do bem. Como se eles estivessem dando as pessoas e colocando nesse ritual na mata, porque eu vejo uma mata. Eu lembro que faz 2 dias atrás o espiritual já tinha me mostrado. Gente, me diz uma coisa. Para lá, que agora... Espera só um pouquinho. Que dia que é o aniversário do Hitler? Uma pessoa me falou esses dias o aniversário dele, mas eu não me lembro. Agora eu vou contar uma previsão que eu tive aqui. E que eu tô associando a uma coisa. Eu quero saber qual é o dia que o Hitler faz aniversário. Dia 20 de... Dia 20 de quê? Dia 20 de abril. Agora,
Uma pessoa já tinha me falado isso. E quando ela me falou isso, eu não dei muita importância, não dei muita bola, fiquei chocada e tal. Mas agora eu vou explicar uma coisa pra vocês que o espírito tá soprando no meu ouvido. Não posso falar a palavra na, porque eu posso ser censurada, tá? Mas agora eu vou explicar uma coisa pra vocês. Hitler, ele fez... Se vocês não sabem, eu tenho QI muito alto, tá, gente? Não, eu tenho uma espiritualidade muito boa, mas eu também sou muito inteligente. E aí, com a espiritualidade me ajudando, fica mais fácil. E agora, o meu espiritual disse assim, Shaline, pensa no que a fulana te falou, tá? Que foi uma das minhas advogadas, só que eu não me lembrava exatamente o dia. E associa as coisas. Hitler fez aniversário no dia 20/4. Essas energias e os ataques que estão planejando vai ser entre o dia 20 e o dia 25. O que tem a ver? O que tem... Eu sou muito modesta, eu mesma me elogio, é ariano, gente, é bem normal a gente se autoelogiar. O que tem a ver? Vamos ver se alguém entende o que tem a ver. Tem a ver com Tem a ver com isso, tá? Outra coisa que vai se cumprir, que essa é a minha previsão referente ao que eu estou falando, é que vocês vão ver o símbolo. Agora as pessoas vão começar a fazer a atrocidade e colocar o símbolo. Vocês entenderam? Eu não posso falar. Mas eu quero que vocês entendam que está interligado essa energia do rio caótica com a energia desses ataques. Estão ligando uma coisa com a outra. Lá em Goiás tem a ver com o fulano, que eu já falei pra vocês que o espírito dele tá preso lá, tá? O espírito, ou sei lá, se pegaram a cabeça dele pra fazer alguma coisa, não sei, alguma coisa assim, tá? Não é que como que é... Como é que eu posso explicar pra vocês? Como é que eu posso explicar pra vocês? Assim, ó. Isso vai chegar a um ponto... que vão... Lembra que eu falei assim, ó, que ia chegar a um ponto onde o comércio ia fechar? Que eu falava pra vocês que eu não sabia o porquê que o comércio ia fechar, que eu via, que eu não sabia que era... Que eu não sabia se era de pandemia, se era por tal coisa. Então, o mundo, já falei pra vocês, principalmente o Brasil... vai parar, tá? Vai parar, gente. De algum modo, vai parar, tá? Então, assim, tem muito a ver com isso, tá? Só que eu não posso falar mais que isso, porque eu tenho uma família, eu tenho irmãos, eu tenho filho, eu não posso botar a minha rabiola literalmente em risco, tá? Só que o que eu tenho pra dizer pra vocês que A tá relacionado com B e assim se fez o AB. É isso que eu posso falar, tá? O espírito, ele me fala assim que eu não posso ultrapassar esses limites de falar, mas o que está acontecendo... Até ontem eu não tinha essa clareza. Mas agora, tá? Eu tenho. Então, é o seguinte, o que eu vou dizer pra vocês? Gente... Mais uma vez eu faço um grande apelo a vocês. Por favor, se você tem criança, tá? Se você tem adolescente, não leve para a escola. Pelo menos por 15 dias. Eu avisei, só que eu também, como eu falei, eu não posso mexer com o livre-arbítrio de ninguém e eu não posso mandar em ninguém, tá? Porque assim, vai se levantar... Eu vou dar 2 nomes. Eu, Shaline. A gente fala... Eu dei um nome. Eu não me lembro qual nome que eu dei, mas eu acho que eu coloquei... Período vermelho. Por que eu coloquei, né, esse nome de abril a junho de período vermelho? Por quê? Porque vai ter sangue derramado. Período vermelho.
Não sei se vai ficar na história o tal do período vermelho, não sei o que vai ser, mas eu sei que eu dei esse nome porque eu sei que nós vamos ter que rezar. Então, o que eu vou falar? Uma dica. Então, é bem interessante que as pessoas comecem a me ouvir. Porque isso é verídico, tá? Então, esse período vermelho, ele vem, tá? E outra coisa. Nós vamos ter que ter muito amor no coração. Se você der ouvidos a esses espíritos ruins, simplesmente você vai se boicotar. Você vai se enervar. Outra coisa, as pessoas vão estar mais choronas, mais sensíveis e mais nervosas. Se você tem a branca em casa, se você tem faca de cortar pão, se você tem faca de serrinha, esconde. É isso que eu peço. Esconda. Esconda. Então, assim, o que eu digo pra vocês? Nós vamos estar num período de muito choro, muita euforia. De uma coisinha assim, a gente pode fazer um vendaval. Então, assim, ó, evite ao máximo se estressar. Tá bom? Gente, eu tô aqui no carro e tá me vindo algumas previsões, então vou passar pra vocês, tá? Não tá aparecendo o cinto, mas eu tô de cinto por causa da barriguinha, tá? A primeira previsão que eu tenho é da Maiara Maraísa. Eu vejo uma distorção de imagem muito grande nela, levando uma bulimia ou anorexia. Então, muito cuidado. A gente sabe que transtornos assim, psicológicos, gente, abalam muito a distorção de imagem. Então, muito cuidado. A outra visão que eu tive é um incêndio em Brasília, tá? Inclusive, esse incêndio que vai ter vai ser de grande proporção, trazendo notícias no mundo inteiro. Como eu sempre falo, então eu peço oração pra vocês. A gente sabe que Deus que me perdoe, as coisas ruins, elas, com oração, elas, né, diminuem ou amenizam. Então, um incêndio em Brasília, tá? Trazendo um incêndio de grande proporção, trazendo até mesmo vítimas. Outra visão que eu tive, gente, é sobre a Nigéria. Um ocorrido na Nigéria, trazendo grande sofrimento para a população, tá? Um ocorrido, inclusive, também de grande proporção na Nigéria. Eu vejo pessoas correndo, eu vejo uma sensação de estar fugindo de algo ou precisando de resgate ou ajuda. Gente, eu tô chocada porque tô indo em direção, enfim, né? Algo que eu tô fazendo em um compromisso pessoal e eu vi a Janja levando 3 tiros no braço direito. A sensação que eu tenho é que o meu braço repuxa. Então, muito cuidado, porque a Janja, ela pode levar 3 tiros em cima de um púlpito ou um lugar público. Então, reforce a segurança, porque isso pode vir a acontecer. Gente, eu vejo um meteoro se aproximando da Terra, tá? E chegando até mesmo em cair em algum lugar. E ele vai fazer um estrago, tá? Em certos lugares. Então, isso é uma coisa que tá vindo muito forte pra mim aqui. E quando eu entro em contato com a natureza, as visões fluem de maior dimensão. Então, o meteoro, isso também será notícia em bastante lugares. Gente, eu vejo algo muito grave. Eu vejo Virgínia e Zé Felipe saindo de um local, tá? Eu não sei se é de uma gravação ou algum lugar, ou vai ter uma tentativa de assassinato, tá? Ou eles vão tentar sabotar o carro que eles estão. Eu vejo que as pessoas estão com muita inveja deles e por um descuido, tá? Eu vejo que vai estar eles, uma mulher castanha e um motorista junto mais velho. Então, uma tentativa de referente a Virgínia e Zé Felipe. Gente, eu vejo algo ocorrendo com a Shakira e diz respeito à Shakira e à Colômbia, tá? Então, um envolvimento aí bem perigoso vindo nas mídias referente à Shakira. O espiritual também me diz, gente, que Afeganistão vai precisar de socorro. Eu vejo mulheres correndo para um tipo de esconderijo, todos de roupa branca, mas é uma roupa branca que esconde algo. Afeganistão. O espiritual me mostra, gente, na Finlândia. Eu tenho a sensação que cai alguma coisa da Finlândia. É uma sensação que algo bonito, algo de paisagem desmorona. Finlândia. Gente, Murilo Huff, ele vai estar envolvido numa grande polêmica, onde uma pessoa vai aparecer dizendo que tem um filho dele. É como se essa pessoa estivesse mentindo, trazendo muitas dificuldades para o caminho de Murilo Huff. Então, muito cuidado. Olha, tá vindo muita coisa, eu tô apavorada que tá vindo uma coisa atrás da outra, parece que eu não sei o que aconteceu ali com a minha clarividência, mas
ela deu uma mudada. Eu vejo a Adriane Galisteu na UTI, gente, por conta de algo. Mas eu não consigo ter clareza se é de um acidente em casa, um acidente na rua. Eu vejo, inclusive, uma mulher mais velha pedindo orações para ela. A Adriane Galisteu, perigo de desencarne e muitos problemas sérios de saúde referente a este acontecimento. Gente, teremos a perda de um time de futebol da Croácia. Quando eu vejo isso, me remete muito a Chapecoense. Chega a me dar um embrulho no estômago. Cuidado com o time de futebol da Croácia. Gente, eu vejo algo muito bom referente à enfermagem, tá? Eu vejo como se eles fossem ganhar um tipo de bonificação. Eu não sei se é algo referente à pesquisa ou alguma coisa relacionada nesse tipo, mas eu vejo os enfermeiros e eu fico muito feliz, né? Porque eu sou técnica em enfermagem, então vamos levantar aí uma bandeira de vitória. Gente, olha só, como eu falei pra vocês, tá vindo muita coisa, tá? Eu não sei, inclusive a espiritualidade mandou eu colocar azul hoje, não sei dizer pra vocês por quê. Mas referente às crianças, eu vejo uma escola. E essa escola, quando tu entra nela, tem tipo uma barraquinha de palha ou daquelas madeiras mais antigas. Ali vai ter uma situação referente àquela mesma que eu falei pra vocês, que eu tinha previsto. Então, cuidado com as escolas, gente, principalmente em Santa Catarina, por esses dias. Vai ter algo que vai virar notícia novamente. Mas eu não quero apavorar ninguém, gente, eu não quero colocar medo em ninguém. É um atento que eu sei que com a minha espiritualidade eu posso ajudar muitas vidas, tá bem? Gente, eu vejo a Suzana Vieira, tá? Passando por um tratamento. Esse tratamento que ela vai passar é um tratamento longo. Ela vai vir às redes sociais, inclusive dando apoio a outras mulheres. Então, que Deus abençoe a Suzana Vieira. Eu vejo, gente, um supermercado, uma grande movimentação, um supermercado trazendo alvoroço. Vejo um homem, mas a sensação que eu tenho é que um homem que ele está acompanhado de uma figura feminina ou induzido por uma figura feminina, que ele está desnorteado dentro de um supermercado, fazendo um alvoroço né? Então, assim, gente, muito cuidado. Gente, eu vejo algo ocorrendo também com Will Smith, tá? Eu inclusive, adoro os filmes dele, tá? Mas é como se tivesse uma sombra negra, um perigo na vida de Will Smith. Gente, eu vejo uma marca de calçados, tipo Adidas, Azaleia, qual é a outra amiga da Cota, alguma marca assim envolvida em uma grande polêmica. Isso vai virar notícia nos próximos dias, tá? Gente, eu vejo a Paris Hilton, tá? Passando por dificuldades. É como se viesse as mídias que ela está com um tipo de overdose ou problemas até mesmo de drogas. Então, muito cuidado. Ela é uma mulher muito bonita, né? Deus abençoe a vida dela. Gente, eu vejo um ocorrido com Wesley Safadão, tá? Só que diz respeito, é como se ele fosse descobrir algo relacionado à cabeça, por conta de um estresse muito grande que ele passou. Então, peço muito cuidado, eu vejo um afastamento bem abrupto da carreira. Deus, ele não está te humilhando, ele não está te massacrando, Deus está te testando. Sim, Deus está te lapidando. Hoje eu vi um vídeo que dizia assim, Deus está te ensinando, Deus está te tornando uma rocha. E olha, esse momento que você está passando é passageiro. Deus nunca falou que nos abandonaria, ele falou que ele ia estar conosco nos piores momentos. Às vezes a gente levanta e pensa, ai, chega Deus, cansei, eu não quero mais. Mas o Senhor Jesus manda te dizer que a tua luta é para te deixar um gigante. Lembre-se que Davi derrotou Golias com uma estratégia. E a estratégia que eu dou para você hoje, a solução é acredita no teu Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora, pois ele está contigo. Gente, eu vejo uma estação ferroviária. Não sei se ela é famosa ou não, mas acontecendo algo lá, como se fosse eu não sei, eu tenho a sensação de virando notícia por alguém causando alguma coisa neste local. Gente, eu vejo a Sophie Charlotte, tá? Eu não sei o que vai acontecer com essa moça, mas eu vejo ela vindo às redes sociais, comentando um tipo de sofrimento ou algo que ela passou. Me remete a algo que tá omitido, mas que ela coloca pra fora. Gente, eu vejo o nome Estevão, tá? Então eu vi que tem um jogador de futebol com esse nome. Eu vejo esse moço, essa pessoa com esse nome, envolvido em uma grande polêmica que vai repercutir de uma forma assim, ó, gigantesca.